Olá! Hoje nossa aula será falada sobre modelos atômicos e estrutura atômica. Vamos nessa? O objetivo dessa aula hoje é relembrar os modelos atômicos e as estruturas atômicas. Tudo inicia sobre essa disciplina, sobre esse conteúdo, com um modelo de Dalton, que de acordo com a sua teoria, a matéria seria constituída pelo que o Dalton chamou de átomo. E o que seria átomo? São partículas esféricas, maciças e indivisíveis. Ele ainda detalhou mais. Ele disse que essas partículas indivisíveis são também indestrutíveis. A palavra indivisível vem da origem átomo. Por isso que nas reações químicas envolveria apenas combinação, separação e rearranjo de átomos. E esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Ele dizia que os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e apresentam a mesma propriedade química. Então, o modelo atômico de Dalton, ele explicou muito propriedades materiais, mas não explicava a condição elétrica, por exemplo. Então, foi aí que veio Thomson, J.J. Thomson. E o que seria o modelo atômico dele? Ele começou fazendo experimentos com raios catódicos e concluiu que eles eram uma parte integrante de toda a espécie da matéria e denominou essa parte específica da matéria como elétrons. Thomson elaborou um modelo imaginando uma esfera de carga elétrica positiva. Ele dizia também que essa carga elétrica positiva não era maciça. E ela encaixotada com os elétrons de cargas negativas. Ela também tinha cargas negativas nessa partícula dela, né? Nesse elétron, ao descobrir. E desse modo, a carga total do átomo era nula. Ele conseguiu explicar sobre a natureza elétrica dos materiais. Ele conseguiu dizer que os elétrons poderiam se movimentar para fora dos átomos. Ele saía de um átomo para dentro de outros, em direção a outros. Então, esses átomos que pudessem perder os elétrons saindo de um átomo e indo para o outro, ele ficaria com a carga positiva. E já esses elétrons que ganharam elétrons passariam a ter carga negativa. Então, ele conseguiu explicar essa natureza dos elétrons. O modelo ficou conhecido então como modelo de pudim de passas. Logo após Thomson ter descoberto essa natureza, o estudo dessa natureza, veio Rutherford. Rutherford, ele estudava sobre a radioatividade, onde eram emitidos raios alfa que passavam por uma finíssima lâmina, como vocês estão vendo nessa imagem, finíssima lâmina de ouro. E nessa finíssima lâmina de ouro, de acordo com o modelo de Thomson, ele esperava que as partículas alfa não sofressem o desvio. Como vocês podem ver nessa imagem, ele está sofrendo desvio. Mas o desvio também está ocorrendo uma volta para trás dessa luminosidade. Então, ele não esperava que a luz passasse pela chapa, e nessa chapa, lâmina de ouro, né, nessa lâmina de ouro, ela voltasse. Ele não esperava. E foi aí então que o modelo de Thomson foi descartado, fazendo com que o Rutherford ele criasse um novo modelo. Ele dividiu o átomo em duas regiões: o núcleo, que possuía carga positiva, e a eletrosfera, que possuía elétrons de carga negativa. Então, chamou-se o elétron de carga positiva de próton. E para dar estabilidade, teria que ter partículas neutras.
ou seja, partículas sem cargas, dos nêutrons. Então ele concluiu que o seu modelo foi conhecido como sistema solar. Por quê? Porque ele dava a entender que era um sistema planetário. E ele dizia ainda mais que o átomo era igual ao núcleo de uma eletrosfera. Então veio o Bohr. O Bohr, depois que Rutherford fez seus estudos e conseguiu explicar seu modelo, veio o Bohr, que estudava os átomos emitidos em determinados espectros. Ele estudava os espectros de luz. Mas ele não conseguia explicar o resultado com o modelo de Rutherford. Então, foi que a partir do que ele não conseguia explicar sobre o modelo de Rutherford, ele foi se baseando em alguns postulados. E que nesses postulados, ele dizia que os elétrons dos átomos se movimentavam ao redor do núcleo, em camadas ou níveis. E em cada nível existia uma determinada energia. Vocês podem ver que existem camadas K, L, N, P e N, O, P, Q. E existem níveis de energia dentro dessas camadas. E ele disse que essas camadas eram elétrons quantizados. E por isso que os elétrons podiam passar de nível menor de energia para outro maior, se absorverem a energia externa suficiente. Chamamos então que o elétron foi excitado quando ocorre essa transição. Ou seja, quando essa transição de um elétron menor ocorre para o maior, dizemos que esse elétron foi excitado. E depois disso criou-se novas teorias, como a de subnível de energia, que ficará para outro videoaula. Agora a gente vai praticar. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. Fazerem essa prática e vocês vão pausando o vídeo de acordo com as questões que vocês vão fazendo, tá? É isso, muito obrigada. Espero que todos tenham aprendido. E vamos que vamos, né, gente? Espero que todos tenham aprendido essa aula. Espero que eu possa ter tirado a dúvida de vocês quanto ao conteúdo. E vamos para a próxima aula daqui a pouco.